noite, boa noite. Vamos chegando. Hoje a segunda live do desafio do caos à ordem. Ei, Michele, boa noite. E hoje eu vou falar sobre direção. Ontem a gente teve a primeira live da série e a gente falou sobre estabilidade emocional. Hoje a gente vai falar sobre direção. Tá me vendo bem, me ouvindo bem, Michele? Boa noite, Francisca. Me fala aqui se tá tudo certinho. Ei, Fernanda. Então, eu sou Thalita, sou terapeuta e consteladora familiar e tô aqui nessa série do caos à ordem. O que a gente precisa na nossa vida para sair do caos e conseguir entrar em ordem? Ai, boa noite, que bom que vocês estão ouvindo e escutando bem. Quem estava aqui ontem na última live, que eu falei sobre estabilidade emocional, qual foi a frase que eu usei? Quero ver quem lembra. Que estava aqui ontem. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Parece que tá meio... Ontem, a frase que a gente usou aqui foi: estabilidade emocional não é rigidez. E eu falei sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre direção. Então, depois que a gente está no nosso lugar no sistema familiar, a gente consegue se conectar com as nossas emoções, consegue fazer delas uma força para a gente ir para a vida, né? Qual é o sentido que a gente vai caminhar? Como que a gente vai, então, quando a gente encontra o nosso lugar no sistema, como é que a gente vai daí para a vida, daí para o mais, né? O que é o mais na vida da gente? O mais na vida é todo o lugar que a gente caminha em expansão com a nossa própria vida, né? Então, no sistema familiar, a gente recebe de todas as pessoas que vieram antes da gente. Então, a gente recebe das nossas 6 âncoras, né? Que é o nosso pai, a nossa mãe e os nossos 4 avós. Quando a gente chega na vida, a gente recebe. Quando a gente é criança, a gente recebe deles. E como que a gente mantém o fluxo da vida? Quando a gente entrega para o mundo, né? Que a gente vai para o mais, a gente expande a nossa própria vida em direção ao mais, para retribuir ao mundo o que a gente recebeu. Então, o fluxo da vida é a gente recebe das nossas âncoras, né? Que é quem vem atrás da gente, e a gente vai para frente. Então, hoje a gente vai falar sobre direção, né? Então, quais são os 3 tópicos dessa live de hoje? Primeiro, o que é direção? Então, o que é direção na visão sistêmica? A gente sabe, né? Mas na visão sistêmica, na filosofia sistêmica, o que é direção? Por que muitas vezes a gente sabe para onde quer? A gente sabe o que a gente quer, mas a gente não consegue se movimentar. O que acontece nisso? Depois a gente vai falar das escolhas, né? Todas as vezes que a gente escolhe uma direção, o que entra em jogo? O que tá, né? Que jogo é esse? E por último, a gente vai falar por que a escolha da direção que a gente vai tomar. Por que essa hora da escolha, de você falar assim, não, eu escolhi, eu quero caminhar nessa direção. Ei, Letícia, ei, Juliana, Isabela, Érica, pessoal do lado do Café Grão Pará, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Então, no final, a última pergunta é: por que o momento da escolha da direção, né? Por que aquela hora que a gente escolhe, que a gente vê o que a gente quer, por que aquela hora é tão angustiante pra gente? Por que é uma hora tão sofrida? Por que escolher é tão difícil, tão confuso, tão angustiante? Vou falar sobre isso também, tá? Ei, Patrícia, boa noite. Então, vamos lá, né? A frase de hoje. Quem pode escrever aí pra mim? A frase de hoje é: a direção surge quando eu escolho precisar de alguma coisa. Anota aí pra mim, coloca aí pra mim. A direção surge na minha vida, ela aparece quando eu escolho precisar de algo. É essa hora que clareia a direção pra gente. E eu vou explicar o que é essa coisa de escolher precisar, né? Como é que é isso? Como é que a gente chega nisso? Então, vamos lá, gente. Então, o que é direção?
que é uma direção na vida? A direção surge quando eu escolho precisar de algo. Isso mesmo. Obrigada, Letícia. Que é direção, né? Quando eu tô no meu lugar, antes de eu estar no meu lugar no sistema familiar, quando eu ainda tô lá trocando as cadeirinhas, eu fico assim, ó. Não sei se eu faço isso. Não, mas talvez eu possa fazer aquilo também é bom. Não, mas isso aqui também eu gosto. Vocês já sentiram isso? Essa coisa assim, ó. Isso é bom, isso também é bom, mas aquilo também pode ser bom, então não sei o que eu vou escolher. O que eu vou escolher assim? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Às vezes essa direção, né, acontece, por exemplo, quando a gente tem que escolher uma coisa muito importante na vida, como, por exemplo, o emprego, né? Às vezes essa dúvida da direção acontece com uma coisa mais simples, como, por exemplo, se eu compro uma roupa, se eu compro uma outra coisa, né? Mas essa dúvida da escolha, que a escolha é a direção que a gente toma, né? Ela acontece com vocês também? Quem já experimentou isso? Essa dúvida da direção, da escolha, falar agora vai ser isso aqui. Então vai nesse. Quem já experimentou isso? Eu vou pedir uma coisa enquanto vocês me respondem aqui, ó. Aqui tem um aviãozinho, ó. Manda essa live para uma pessoa, compartilha com uma pessoa que pode estar aqui com a gente e pode participar desse momento. Aqui, ó, tem um aviãozinho. A Ju respondeu, ó, eu. Então, esse momento da escolha, da angústia da escolha, né? Essa confusão na gente de escolher. Então, ó, quem puder, compartilha. Então, o que é direção? Direção é um caminho que a gente escolhe seguir, né? Você fala assim, não, desses todos aqui, eu tô achando que esse aqui é bom. Vou escolher esse, vou nesse aqui. Quais são duas questões que pesam muito na escolha da nossa direção e que quando a gente considera elas, a Isabela colocou também, é horrível esse sentimento, a Patrícia colocou. Quando a gente considera essas duas questões na direção, na escolha da direção, essa escolha pode ficar mais leve e mais fluida pra gente, né? Então, ontem a gente já aprendeu que estabilidade emocional não é rigidez. E isso é muito importante aqui. Por quê? Porque todas as vezes que a gente escolhe uma direção, a gente precisa ter clareza que a gente está escolhendo um caminho de pequenos passos. Nenhuma direção é um caminho de grandes passos. Ninguém salta, por exemplo, né? Se a gente fizer uma comparação numérica, ninguém salta do 10 para o 30. A gente passa do 10 para o 11, do 11 para o 12, do 12 para o 13. É um passo de cada vez. Quando a gente sente isso, é como se a gente até respirasse, respira aliviado. Por quê? Porque a direção, ela é composta de um passo de cada vez. Quando a gente olha, imagina aquela coisa gigantesca, isso dá um medo na gente, um desespero. A gente fica assim, apavorado. Você fala, meu Deus do céu, esse negócio tem desse tamanho. E se eu escolher isso e não for isso que eu quero? Então, quando a gente pensa lá da estabilidade emocional, que ela não é rigidez, isso serve aqui pra gente. Essa escolha, essa direção que a gente vai tomar, ela é composta de pequenos passos. Um passo todo dia. Um passo de cada vez. E por que isso importa? Porque é mais fácil a gente ajustar passo a passo do que a gente ajustar vários passos juntos, né? Então, se eu dei um passo, eu consigo fazer o ajuste da direção se eu precisar. Se eu der 10 passos, é mais difícil se eu for analisar só depois dos 10. Então, quando a gente pensa que a direção ela é composta de pequenos passos, é como se desse um alívio na gente para fazer essa escolha. E qual que é a outra coisa muito importante? E isso aqui, gente, isso é tão importante, olha, porque a gente tem um medo disso. Isso paralisa a gente. Isso deixa a gente ficar parado nesse ponto da decisão. A gente fica parado assim, ó. Parado, aquele tanto de caminho na nossa frente e a gente lá parado. Quem sabe o que é? O que deixa a gente parado?
a gente tem medo de errar. A gente quer tomar uma decisão, mas a gente não quer tomar a decisão. A gente quer acertar. É ou não é? Quando a gente vai tomar uma decisão, a gente não quer só tomar uma decisão. A gente quer acertar a decisão. E aí, isso toma uma proporção gigantesca. Olha o tamanho da ansiedade que tem nisso, a preocupação, porque tem que acertar. Então, assim, quanto mais a gente pensa que tem que acertar, mais conflituosa é esse passo de falar, eu vou nesse caminho aqui. Então, quando a gente entende que estabilidade emocional não é rigidez, e a gente entende que a direção surge quando a gente escolhe precisar de algo, se eu escolhi precisar de algo, será que eu tô errando? Ou será que eu tô escolhendo precisar e aprender com aquilo que vem? A gente, às vezes, coloca um peso nas coisas que é muito maior do que as coisas têm. Então, quando eu olho e penso, a minha decisão, ela é composta de pequenos passos. E na minha decisão é permitido errar. Quando eu penso que eu enriqueço com o erro, né? Eu sempre falo aqui, gente, a sua história de vida, ela te enriquece? Geralmente, quando eu faço essa pergunta para os clientes, eles falam assim, não, mas ela não enriquece não, porque teve muita coisa ruim, né? A gente tem esse olhar da coisa ruim. Então, a gente não pode errar, porque se errar é uma coisa ruim, como é que vai fazer? Então, não tem que decidir, tem que acertar. Olha o peso que isso tem, gente. Olha o peso no seu corpo, quando você pensa assim, eu vou decidir uma coisa, mas eu tenho que acertar. Olha o peso que isso tem. Sente no seu corpo. É pesado. É pesado quando a gente diz assim, não, eu tenho que decidir, tem que dar certo, tem que decidir certo. Quem já falou isso na vida? Eu quero decidir, mas eu quero decidir certo, eu quero escolher certo. Eu não quero errar. Quantas vezes a gente já falou isso? Quantas vezes a gente já pensou isso? Quantas vezes a gente já procrastinou escolher algo porque ficava assim, não vou escolher ainda, não vou pensar mais um pouco, porque tem que dar certo, né? Eu quero escolher, dessa vez, a gente adora essa frase. Dessa vez, eu quero acertar. Quantas vezes a gente já falou isso, gente? Quantas vezes a gente já disse isso para as pessoas? A pessoa fala, mas você não decidiu até agora? Aí você fala, não, é porque eu quero pensar melhor. Aí lá dentro de você tá assim, não, é porque eu quero acertar. Então, essa busca pelo acerto, pela perfeição, isso tira a gente de tomar decisões que podem enriquecer muito a nossa vida. Deixa eu passar aqui para a próxima coisa. Então, 2 passos que são importantes da gente pensar nas decisões. Primeiro, uma decisão é feita de pequenos passos. Segundo, é permitido errar. A gente precisa ser mais benevolente com a gente e permitir-se ao erro. Então, a nossa frase é: a direção surge quando eu escolho precisar de algo. E aí você pode estar pensando, mas como assim que eu vou escolher precisar de alguma coisa, gente? Como é que é esse negócio? O que é isso de escolher precisar? E aí eu vou contar um caso rapidinho de um cliente que eu tenho atendido há um tempo. E ele sempre falava assim, todo atendimento era assim, não, porque eu quero uma namorada. O que você quer dizer com escolher precisar? Vou falar disso, vou falar. Mais pra frente eu falo, Isabela. E aí ele falava assim, eu quero uma namorada. Não, mas eu quero uma namorada, mas ela tem que ser assim, 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 assim. Aí eu falava pra ele assim, você acha que em algum lugar do mundo tem uma pessoa assim, que tá esperando alguém justamente como você? E que você tá procurando por essa pessoa? Aí ele falava assim, não sei o que eu pensei nisso, mas eu quero uma namorada. E aí a gente começou a trabalhar esse ponto. Eu falava assim, você quer uma namorada ou você precisa de uma namorada? E aí ele ficava bravo comigo. Ninguém precisa, não. Eu quero, mas eu não tô precisando. Quem já pensou isso? Quando eu tô aqui falando, escolher precisar. Quem aí pensou nisso? Thalita tá doida. Quem vai querer precisar de alguma coisa? A gente quer. Quer escolher. Escolher querer, mas não escolher precisar. Então ele falava assim pra mim, não, eu não preciso de uma namorada, mas eu quero, mas não preciso. E aí a gente trabalhou esse ponto.
Quando a gente quer alguma coisa, a gente está dizendo para o universo assim, ó, eu quero desse jeito. Se não for desse jeito, para mim não serve. Quem é que faz isso, né? Tá lá com a mãe, presta atenção nesse exemplo que vocês vão saber, entender direitinho o que eu tô falando. Tá lá com a mãe, aí chega no supermercado e fala assim, mãe, eu quero esse chocolate. Aí a mãe fala assim, não vou te dar chocolate. O que que essa criança faz, gente? Quando a mãe fala assim, o menininho lá, uns 4, 5 anos, né? Mãe, quero esse chocolate. Ela fala, não, hoje não vai ter chocolate, não vou te dar. O que que essa criança faz? Quem já presenciou um espetáculo desse? Ela se joga no chão e começa a berrar, né? E ela grita, e ela chora, e ela esperneia. E ela grita, e ela chora, e ela esperneia. A mãe, ou ela tem paciência, dá conta, espera aquele espetáculo passar, ou ela pega o chocolate e fala, toma, que eu não quero passar essa vergonha, né? É aquela criança que fala, eu quero o chocolate. Então, quando esse cliente meu tava dizendo pro universo lá, eu quero uma namorada. E aí eu trabalhando com ele, mas você quer? Porque quando a gente pede as coisas desse jeito, gente, quando a gente fala assim, eu quero tomar uma decisão. Quando a gente tá nesse lugar, a nossa criança está governando esse ponto. É ela que diz, eu quero. Eu quero do meu jeito. Eu quero assim, assim, assim. Não parece uma criança? Vocês conseguem identificar isso? Que quando você diz assim, eu quero, igual meu cliente, eu quero uma namorada. Eu quero. Eu não preciso, eu quero. Vocês conseguem ver como isso é a criança gritando dentro de um adulto? Vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem identificar esse desenho? É um adulto dizendo, eu quero uma namorada, ou eu quero um emprego, eu quero um chocolate, igual aquela criança lá no supermercado, causando com a mãe, né? E quando a gente diz, eu escolho precisar de uma namorada, qual que é a diferença entre querer e entre escolher precisar? Por que que isso tem diferença? Quando a gente escolhe precisar, a gente está dizendo que, do jeito que as coisas estão na nossa vida hoje, elas estão maravilhosas. Mas que se a gente conseguir dar esse passo para o mais, se a gente conseguir dar esse passo para a expansão, se a gente conseguir tomar essa decisão, a nossa vida pode expandir. A gente pode ser contribuição na vida das pessoas e as pessoas podem ser contribuição na nossa vida. Vocês conseguem perceber a diferença entre o querer do chocolate lá, eu quero chocolate, eu quero chocolate, e o outro que fala assim, eu escolho precisar? Vocês conseguem perceber que são duas posturas completamente diferentes? Internamente, a postura de alguém que diz, eu quero uma namorada, e a outra que diz, eu escolho precisar de uma namorada. Vocês conseguem ver que é diferente? Ou a pessoa que fala assim, eu quero um emprego. Aí a outra fala assim, eu escolho precisar de um emprego. Vocês conseguem ver a diferença? Eu acho que vocês deviam falar aí a frase. Pensa aí uma coisa que você está precisando. Pensa aí uma coisa que você está precisando na sua vida. E agora você vai fazer isso que eu tô falando. Faz aí. Fala assim, eu quero essa coisa assim, assim. Fala. Sentiu no corpo. Agora você vai falar, eu escolho precisar dessa coisa. Falou as duas frases, gente? Tem diferença ou não tem? Quero que vocês me digam se vocês conseguem perceber no corpo de vocês a diferença que faz quando você diz, eu quero determinada coisa, e quando você diz, eu escolho precisar de determinada coisa. Vocês conseguem perceber que a postura da gente, ela é diferente? A postura de quem quer, geralmente é uma postura de uma criança. E a postura de quem escolhe precisar é uma postura mais adulta. Eu quero saber se vocês conseguem perceber em vocês, no corpo de vocês, a diferença. A Letícia colocou, acho complicado. Quem mais?
Quem tá aqui que já foi no workshop de constelação sabe, quero ver se sabe que já teve alguma experiência assim do corpo, da gente perceber o corpo. Letícia, eu acho ótimo você falar que é complicado. Ontem a gente falou sobre as emoções e como é difícil pra gente perceber as nossas emoções. Esse trabalho aqui, quando a gente fala eu quero e eu preciso, ele tem a ver com essa percepção das emoções no corpo, de como a gente consegue perceber o que a gente está sentindo, qual que é a nossa postura, como que meu corpo reage quando eu digo determinada coisa. Gente, quando a gente aprende a fazer isso, a gente fica milionário. A Isabela falou assim, nunca tinha pensado nisso, faz todo sentido, mas ainda não consegui sentir no corpo a diferença. Ótimo, Isabela, gente, isso é treino. Você começa a perceber no seu corpo e você começa a conversar melhor com o seu corpo e a receber dele mais informações. Então, quando a gente tá nessa postura do querer, é uma postura mais escassa. É uma postura que a gente não consegue trabalhar muito bem com esse fluxo do dar e receber. Porque o querer está dizendo que eu só quero receber, que eu não tenho nada para contribuir. Por isso é uma postura mais infantil. A criança, ela recebe muito mais do que ela dá. O que marca a nossa entrada na vida adulta? É quando a gente consegue trabalhar essa é a questão do equilíbrio, do dar e receber. A criança recebe muito mais do que dá. A entrada na vida adulta é quando a gente começa a dar e receber e movimentar esse fluxo. Ó, a Ju falou assim, ó, eu sinto muita diferença, mas essa percepção demorou um tempo para acontecer. Isso, Ju. A Michele fala, ó, eu senti a diferença. A Ju e a Michele já participaram de workshops de constelação em grupo comigo, né, meninas? Que saudade, que saudade. E no workshop da constelação em grupo, a gente aprende a perceber o corpo. Na constelação individual também, mas no grupo isso é mais forte, né? Então a gente aprende a perceber o corpo, a gente aprende a perceber o que o nosso corpo está dizendo. Quem estiver nos 7 passos para o mais, claro, vai aprender isso, né? Porque é muito importante. Gente, olha que maravilhoso que a Isabela colocou aqui. Olha que lindo. O querer vem de uma aflição, de uma urgência, isso, de uma necessidade. Lembra do bebezinho que chora com fome? Ele chora porque ele quer comida, ele quer comer. E ele não sabe fazer de outro jeito. Então é isso, essa aflição da fome e chora, e chora, e chora. Ele precisa da comida também, mas ele quer. E aí o único jeito que ele sabe comunicar é assim. É uma aflição, é uma urgência, é uma coisa que precisa ser resolvida naquela hora. Então vamos lá, né? Então a direção, ela surge quando eu escolho precisar de algo. Pra gente escolher precisar, então, a gente precisa escolher a expansão, a prosperidade. E o que a prosperidade diz pra gente? Que eu escolho precisar porque eu também tenho para dar. Então eu posso movimentar essa engrenagem da troca. Quando eu decido, eu escolho precisar de algo, eu entendo, dentro de mim eu sinto que eu também tenho para oferecer. A Michele colocou muita saudade, eu adoro isso mesmo, Michele, se Deus quiser em breve estaremos de volta. Então quando eu escolho precisar, eu escolho tomar uma direção que vai expandir a minha vida, que vai fazer com que eu seja contribuição e que eu receba, vai movimentar essa engrenagem do dar e receber, do dar e receber, do dar e receber, tá? Então, escolher precisar é essa postura adulta, porque ela diz da troca. Eu não escolho precisar porque eu vou só receber. Quando eu quero, eu só recebo. Quando eu escolho precisar, eu estou me comprometendo também a dar, a oferecer. Deixa eu ver aqui, ó. A Letícia colocou assim: penso assim, querer é uma vontade interna e precisar é uma necessidade externa. É como se o precisar não vai se sustentar, porque não tem uma motivação interna. Não, Letícia, precisar, escolher precisar é uma motivação interna. Isso é uma postura interna, na verdade, né? O querer também é uma postura interna. Só que é uma postura interna da criança, o querer,
E o precisar é uma postura interna do adulto. Por quê? Porque quando eu escolho precisar, eu me comprometo com a troca do dar e do receber. Quando eu escolho precisar, eu sei que para eu receber aquilo, eu também vou ter que dar. Eu preciso aprender a receber como vem e preciso dar também. A criança, quando ela quer, o querer tem muito mais exigências do que o precisar. Pensa olha aqui uma diferença boa para você ter uma imagem disso, Letícia. Quando eu falo assim, eu queria comer alguma coisa. Quando eu falo eu queria comer, eu tô com fome, gente. Quando eu falo assim, eu preciso comer alguma coisa. Olha a diferença. Quando a pessoa chega pra você e fala assim, nossa, eu preciso comer alguma coisa, você tem certeza que a pessoa tá desesperada de fome, gente. Quando a pessoa fala assim, eu quero comer alguma coisa, a pessoa pode comer, como pode não comer, né? Quando a pessoa tá com fome, ela fala assim, gente, eu preciso comer qualquer coisa. Geralmente a frase é assim, eu preciso comer qualquer coisa. Ninguém fala, eu quero comer qualquer coisa. A gente não quer comer qualquer coisa. A gente quer comer um chocolate, a gente quer comer um pastel, a gente quer comer uma coisa gostosa, né? Mas quando é preciso, você fala assim, nossa, eu preciso comer qualquer coisa agora. Ficou claro, Letícia, essa explicação do querer e do precisar? Acho que essa da fome fica mais fácil para você entender. Então, vamos lá, né? Vamos continuar aqui. A direção, então, surge quando eu escolho precisar de algo. Então, quando eu escolho precisar, com esse exemplo que eu dei da fome, né? Quando eu escolho precisar, eu identifico que aquilo é uma necessidade profunda e que eu tenho como contribuir para que aquilo aconteça. A Fernanda falou assim, realmente faz toda a diferença. Então, escolher precisar de algo, gente, é quando isso é muito profundo. É alguma coisa que você fala assim, não, é essa direção, porque eu escolho precisar disso. E aí fica bem mais claro, a gente não tem mais a dúvida. É igual essa questão da comida. Quando você fala assim, eu quero comer alguma coisa. Deixa eu ver. Aí você vai pensando, né? Pode ser isso, pode ser aquilo. De repente você fala assim, desisti, nem vou comer nada. Quando você fala assim, eu preciso comer alguma coisa, você não desiste. Você precisa comer. Então, quando você tiver que escolher alguma coisa, quando você tiver que decidir, lembra desse exemplo da fome. Você fala assim, eu quero ou eu preciso? Porque quando você precisa, você vai ver como que isso clareia para você. Como que isso fica firme em você. Como que isso fica certo, como que fica mais fácil. Não fica aquela coisa, aquele exemplo que eu dei no começo, sabe? Você fala assim, não sei se eu quero aquilo, posso fazer desse jeito, posso fazer daquele outro. Quando você escolhe precisar, meu amor, é tipo a comida. Se alguém fala pra você assim, tem chuchu cozido, você fala, pode me dar, eu tô com fome, eu preciso comer. Você come chuchu cozido lá com um tiquinho de sal. Você come um ovo cozido com um tiquinho de sal. Você fala, eu preciso comer. A pessoa fala, só tem ovo cozido. Você fala, serve, pode me dar aqui que eu quero. Entendeu? Então, isso é quando você escolhe precisar. Isso é muito profundo. Geralmente, a gente olha pro querer. E a gente precisa fazer essa transição do olhar. Porque às vezes, gente, pode ser que coincida o que eu quero e o que eu preciso. Pode coincidir. E quando coincide é maravilhoso, tá tudo bem. Ai, Michele, olha, gente, maravilhosa. Olha, faz diferença porque você sente uma paz. Então, quando você escolhe precisar, você sente. Sente no corpo, gente. O corpo é o melhor informante que a gente tem. Quando a gente aprende a escutar o corpo, a gente fica muito rico. Porque você sente. Você fala assim, eu escolho precisar disso. Então, é essa direção que eu vou tomar. Você sente a paz. É fluido. Movimenta. É bem mais leve. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver as horas aqui.
escolhas, né? Então, se eu sentir, né? Se eu escolhi precisar de algo, essa direção vai surgir para mim. Então, a direção surge quando eu escolho precisar de algo. E quando eu escolho precisar de algo, a Ju colocou, é revigorante. Isso. Gente, o corpo, ele fala pra gente quando a gente escolheu precisar, quando não é mais só um querer. O corpo vai dizer pra gente. A gente vai aprender a escutar também o corpo. A gente, fica aqui o tempo inteiro, pensa. Pensa o dia inteiro naquele negócio. Pensa. E aí não sai do lugar. Então, quando a gente aprende a escutar o corpo, aprende a escutar as emoções, é isso que acontece. Você sente quando você está escolhendo a direção correta. Quando você escolheu precisar de algo. Então, vamos lá. Por que essa hora da escolha, então, ela é tão angustiante e tão confusa? O que tem de difícil nisso, né? Lembrando o quê? Quero só fazer um breve... falar uma coisa rapidinho aqui. Amanhã tem a nossa última live do Caos à Ordem, tá? É a última dessa sequência de 3. Essas lives não ficam gravadas. O tema de amanhã é... Quem sabe? Quem quer chutar aí qual que é o tema de amanhã? Vamos ver. Se alguém fala. Hoje a direção surge quando eu escolho precisar de algo. Então, nós já estabilizou emocionalmente, encontrou o seu lugar. Hoje, identificou que tomar uma direção é precisar de algo. O que falta agora, gente? Já escolheu o lugar, já entendeu, já sentiu que a direção é precisar de algo. Qual que é o terceiro elemento para a gente sair do caos para a ordem? Encontrei o lugar, senti que aquele lugar é bom. Ai, gente, eu sou apaixonada pelas minhas clientes. Olha se eu posso com isso. Escolheu o lugar, sentiu que aquele lugar é bom. Escolheu precisar de algo, encontrou a direção. E agora? Olha lá. Botar em prática, agir, ação. Porque tomar consciência, encontrar o lugar é maravilhoso, escolher a direção é maravilhoso. Mas se não tiver ação, não adianta. Então, botar em prática, agir, ação. Esse é o tema de amanhã. Lembrando que amanhã é o último dia para você se inscrever no 7 Passos para o Mais, a jornada sistêmica de autoconhecimento. 7 semanas comigo, aulas ao vivo, e nós já temos 3 bônus. Primeiro bônus, para 5 primeiras inscritas, um presente. Segundo bônus, a gravação das lives do Caos à Ordem. Vai estar disponível lá na plataforma. E o terceiro bônus é a aula Pare de se Sabotar, né? A gente falou aqui semana passada das dificuldades que a gente tem para escolher, das dificuldades que a gente tem para tomar decisão, das desculpas que a gente vai arrumando pra gente. Então, é uma aula que chama Pare de se Sabotar. Tem uma parte teórica nessa aula e tem uma parte vivencial. A jornada toda é composta de parte vivencial. Eu não sei trabalhar de outro jeito. Eu só sei trabalhar assim. Então, por isso que eu tô dizendo dos workshops. Na vivência, a gente aprende a sentir o corpo. A gente aprende a fazer movimentos sistêmicos. A gente aprende a perceber o lugar que a gente tá. Patrícia, preciso. Vem, minha filha, vem a inscrição até amanhã. Vem que eu tô de braços abertos para te receber. A gente aprende nas vivências a fazer movimentos internos, a identificar essa postura da criança e do adulto. É nisso que a gente se movimenta na vida. E agora vamos lá, porque, né? Senão não termina aqui hoje. Por que, gente, que essa hora da escolha, né? Essa hora de tomar a decisão, ela é tão angustiante pra gente, ela é tão confusa. Porque a gente precisa abrir mão do querer da criança, né? Abrir mão do querer para focar no que a gente precisa, no que a gente escolhe precisar. Então, muitas vezes, na hora que a gente vai tomar uma decisão, a emoção que a gente tem, a sensação que a gente tem no corpo,
pode ser de perda. Quando a gente escolhe uma decisão, quando a gente dá um passo na vida, quando a gente caminha em direção a algo que a gente quer, muitas vezes a gente tem a sensação de perda. É muito comum os clientes chegarem e falarem assim, olha, eu não tô entendendo, eu decidi, eu mudei de emprego, tá tudo bem, eu consegui fazer uma coisa que eu queria muito, mas eu tô com a sensação de que eu perdi alguma coisa, eu tô com a sensação de tristeza, eu tô com a sensação de que tá faltando alguma coisa em mim. Então é muito comum quando a gente decide, quando a gente escolhe precisar e a gente caminha, depois vem essa sensação de perder. Por quê? Porque a gente está abrindo mão do querer da criança e ganhando o poder de escolha, que é uma característica adulta. Nessa hora, a gente fica angustiado, a gente se questiona, será que eu escolhi certo? É porque eu escolhi, tomei a decisão, mas tô sentindo que eu perdi alguma coisa. Isso já aconteceu com vocês, gente? Escolher uma coisa que você quer muito e aí depois você fica com essa sensação de tristeza, sensação de que perdeu uma coisa. Você fala, gente, mas não pode, olha, tá tudo maravilhoso, tá tudo bom e eu tô sentindo, parece que eu perdi uma coisa. Parece que tá, o que é que tá acontecendo? Vocês já experimentaram essa sensação de perda? Então, por que essa hora de tomar a decisão, ela é angustiante, ela é conflituosa, ela é confusa, a gente fica naquele trem, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Muitas vezes a gente decide e fica bem, mas tem muitas vezes também que a gente decide e tem essa sensação de perda, porque a gente tá abrindo mão desse querer da nossa criança, principalmente quando as coisas não coincidem, né? O querer e o escolher precisar. Então, a nossa criança, ela fica com essa sensação de perda, que a gente perdeu alguma coisa, que tá faltando alguma coisa. E isso é o poder de escolha do adulto crescendo em você. E isso é maravilhoso, porque quanto mais a gente tem uma postura adulta, mais fácil é pra gente tomar as decisões, mais fácil é pra gente falar assim, ó, eu preciso de algo, eu escolho precisar, eu escolho receber, eu escolho precisar disso. Porque pra gente escolher precisar, a gente precisa ter muita humildade. A Michelle colocou assim, a escolha, essa hora não é fácil, né? Essa coisa de falar, então tá bom, eu vou precisar. A vontade é entrar debaixo das cobertas, de preferência tomando um chocolate quente, uma coisa bem assim, pra, né? Aquela coisa bem confortável, assim, pra ficar lá, assim, falar assim, ai, meu Deus, é isso mesmo? A vida adulta é assim mesmo? É isso mesmo, Michelle, perfeito. Então, quando a gente toma uma decisão, né? Quando a gente tem esse poder de escolher, você fala assim, eu escolho precisar disso. Quando a gente tem esse poder, a gente sente essa perda do querer, essa perda da postura mais infantilizada que todos nós temos. Eu também tenho, você tem, todo mundo tem. Mas a gente tem essa sensação de perda, porque de fato a gente está perdendo essa postura que fica na gente por muitos anos. Então, quando a gente escolhe precisar, a gente está se posicionando na vida, né? A gente está dizendo para a vida assim, agora eu vou ter uma postura mais adulta, eu vou escolher precisar. E eu vou escolher precisar de algo que seja contribuição na minha vida e que também eu seja contribuição para isso. Então, a gente está tendo essa postura do equilíbrio entre o que eu dou e o que eu recebo, né? Essa balancinha, ela é importantíssima na nossa vida. O que eu dou e o que eu recebo. O que eu dou e o que eu recebo. E o nosso corpo, ele vai dando informações pra gente. Ele vai dizendo pra gente o tempo inteiro o que eu tô dando, o que eu tô recebendo. Eu escolho precisar, eu ainda preciso disso? Porque a gente pode escolher precisar hoje e daqui a pouco não precisar mais. Escolher não precisar daquilo, escolher precisar de outra coisa, porque já tive o suficiente daquilo. Então é o tempo inteiro essa balança. Eu escolho precisar, eu escolho também contribuir com isso. Muito bem, então a nossa frase de hoje, agora eu vou responder as dúvidas. Quem tem dúvidas sobre esse tema, coloca aqui pra mim. A nossa frase de hoje é: a direção surge quando eu escolho precisar de algo. Ela clareia a gracinha, gente.
Não aguento, eu não posso com isso. Vou tirar um print, Michele, porque eu vou postar lá nos meus stories. Michele tá comigo há muitos anos. E é maravilhoso o trabalho que a gente tem feito, ó. Ela colocou lá, ó. Mas a minha terapeuta Thalita me ajudou a ir pra fase adulta. Cada dia mais adulta, né? A meta da vida da gente é essa. Cada dia mais adulta. Então, essa questão da direção, ela é muito da percepção do corpo, de você aprender a se perceber, de você aprender o que você quer, o que você precisa, de você identificar quando você não escolhe precisar, quando você diz, não, mas não preciso de nada, não. Essa é uma postura em que a gente precisa trabalhar a humildade. Porque pra gente dizer que a gente precisa de algo, a gente precisa ter humildade, né? A gente entender que tem o suficiente, mas que pode expandir ainda mais se essa coisa nova, esse algo chegar pra gente. Então é a gente escolher ser contribuição para as pessoas, dar e também receber, né? E receber da forma como vem. Isso às vezes é um grande desafio para a gente receber as coisas como elas vêm, a gente receber as pessoas. Esse então, gente, esse é assim, ó, a gente receber as pessoas como elas são. E não como a gente fica querendo mudar as pessoas, que a gente fica querendo que a pessoa fosse de outro jeito, né? Você fala assim, olha, meu marido é muito bom, mas tem esse jeito aqui, podia mudar, né? E aí você fica brigando com isso a vida inteira. Ou então você fala assim, minha mãe é maravilhosa, mas a minha mãe podia ser assim, podia ser daquele outro jeito. Ou então fala assim, meu pai é bom, mas ele podia... Essa mania que a gente tem de querer mudar os outros, isso é um verdadeiro desastre na nossa vida, né? Então, escolher precisar de algo também é escolher receber as coisas como a vida entrega pra gente, né? E isso é um grande desafio. Então, eu espero que vocês levem hoje essa frase no coração de vocês. A direção surge quando eu escolho precisar de algo. Isso é assim... muito importante. É uma frase pra gente anotar. Anota no caderninho. Vocês têm um caderninho, gente? Vocês vão anotando? Eu tenho um caderninho. Eu vou anotando as coisas, assim. Tenho uma ideia, anoto. Então, eu gosto dessas frases no caderninho. Então, a direção surge quando eu escolho precisar de algo. Um beijo pra vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Amanhã a gente tem a nossa última live e a gente vai falar sobre ação. Partindo para ação. Encontramos o nosso lugar, né? Escolhemos precisar de algo para tomar a nossa decisão e agora precisamos agir. Precisamos agir em direção à nossa decisão, à nossa escolha. O que é que a gente não age? O que é que a gente fica, né? Um beijo, Vanessa. Beijo, Ana Paula. Um beijo, Michele. Muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã a gente termina, então, esse desafio. E amanhã é o último dia para você se inscrever na jornada 7 Passos para o Mais. 7 semanas ao vivo comigo. Toda semana a gente tem um encontro e vivências e exercícios para a gente movimentar na vida em direção ao mais, a esse lugar da expansão. Um beijo, Isabela. Um beijo, Érica. Boa noite para vocês, um bom descanso e até amanhã.